Hoje nós vamos dar um enfoque maior à redação do Enem e eu vou mostrar para você uma coisa muito interessante. A redação do Enem, ela induz você a ter um determinado posicionamento. Sabe quando você tem que fazer a sua tese, o seu posicionamento, mostrar se aquilo é um problema ou não? Então, a redação do Enem faz essa indução, ela te induz a ir por um caminho. E ela usa algumas palavras para fazer esse processo. E aí eu vou mostrar para você como que alguns termos acabam se repetindo nos temas de redação e vou ensinar você a transitar por cada uma dessas palavras que eu tô chamando aqui nesse vídeo de palavras indutoras. Chega na vibe. Como eu disse, eu estou chamando de palavras indutoras, não tem um nome específico para isso, cada professor chama do jeito que quiser. Eu coloquei palavras indutoras porque eu vejo que elas determinam qual é o ponto de vista que você vai seguir no momento da sua escrita. O que são essas palavras? Os temas de redação do Enem, eles apresentam um foco temático em torno do qual vai girar a sua argumentação e a sua proposta de intervenção. Ah, são os povos e comunidades tradicionais. Ah, é a saúde mental. Ah, é o racismo. Ah, é a questão sei lá, do registro civil. Esse é o foco temático, é o ponto central do tema, e esse ponto central do tema vai ser o ponto em que você vai construir a sua argumentação, vão ser os assuntos que você vai usar para construir a sua argumentação. Só que algumas palavras presentes no tema, naquela frase do tema, acabam mostrando um posicionamento pré-estabelecido pela prova e que você precisa seguir. Ele já te indica o caminho que você tem que ir. Então a prova induz o aluno a escrever sob determinada ótica, até para facilitar a correção, né? Essas palavras a gente vai chamar de indutoras e elas podem ajudar a gente a optar por uma estratégia argumentativa ou outra no momento da escrita. Se você não sabe o que é estratégia argumentativa, eu fiz vídeo aqui, 2 vídeos sobre tipos de argumentação. Clica no card que você vai para o primeiro e depois do primeiro você vai para o outro. É parte 1 e parte 2 que eu fiz. Então, essas palavras indutoras vão fazer a gente optar por uma ou outra, um ou outro tipo de argumentação na hora da nossa escrita. Observa, nós temos 4 edições em que apareceu no tema a palavra alternativas ou a palavra caminhos. Em 4 edições apareceu desafio ou desafios. Em 2 edições apareceu consequências ou efeitos, que é a mesma coisa. E em 2 edições apareceu persistência ou recorrência, que também é a mesma coisa. Vamos começar pelas alternativas e caminhos. Olha quando que apareceu. Apareceu na 3ª aplicação de 2014, Alternativas para a Escassez de Água no Brasil. Apareceu na 1ª aplicação de 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Apareceu na 2ª aplicação de 2016, Caminhos para combater o racismo no Brasil. E apareceu na 3ª aplicação de 2016, Alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Então apareceu aí 4 vezes, sendo que em todas as aplicações de 2016 isso apareceu, certo? Então, nós vamos analisar agora a questão das alternativas e dos caminhos. Primeiro, eu foquei nos caminhos. Se aparecer a palavra caminhos na redação, se não tiver nenhuma ação sendo feita para resolver o problema, não existe nada em prática no Brasil para resolver o problema. Vamos ver aqui, ó, caminhos para combater a intolerância religiosa. O que é feito no Brasil para combater a intolerância religiosa? Eu não lembro de nada. Para combater o racismo até tem, mas para combater a intolerância religiosa, não lembro de nada. Se você não lembra de nada, se você acha que não existe nada sendo feito, a sua argumentação tem que focar em ações que vão ser implementadas. Você vai escrever no parágrafo lá de argumentação uma ação que deve ser implementada e no outro outra ação, são os caminhos que o tema te pediu. Se já existem ações, você vai focar a sua argumentação em ações inovadoras, porque as que existem não estão funcionando. Então você precisa de coisas diferentes.
Se a palavra for alternativas, poxa vida, alternativa é o quê? Algo diferente, já te mostra. Não, você não vai ficar naquilo que já existe. Aquilo que já existe não está funcionando, você precisa de uma coisa diferente. Acaba indo pelo mesmo rumo lá dos caminhos, mas nesse caso já te pressupõe que o que está existindo não está funcionando. Então a sua argumentação deve focar em ações diferentes das que já vêm sendo implementadas para tentar resolver o problema. Olha só, nesses temas, o foco da discussão, o foco temático sempre está em cima de problemas. Geralmente no Enem isso é, geral, mas nesse caso aí é bem explícito, porque tem situações que a gente vai ver mais para frente que o foco não estava num problema claramente dito. Olha, alternativas para a escassez de água no Brasil. O foco é o problema da escassez de água. Depois, a intolerância religiosa, o racismo, o desperdício de alimentos. O ponto central sempre é um problema. E aí, como você precisa trabalhar em ações nos parágrafos de argumentação, o que você vai fazer? Se você tem problemas, você precisa argumentar em cima de ações, que são os caminhos, que são as alternativas. O que você vai fazer na hora da intervenção? Sendo que é na intervenção que você mostra as ações para resolver o problema. Ah, complicou, né? A sua proposta de intervenção nessa situação, ela deve apenas retomar as ações que você mencionou no seu texto e mostrar como elas podem ser colocadas em prática. E aí eu trouxe um exemplo com o tema Alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil. Certo? Como a gente viu aqui na aula sobre estrutura da redação, vou deixar o card para você se você não viu ainda, nós temos para cada parágrafo de argumentação um tópico frasal, que é o centro da argumentação naquele parágrafo. E esses tópicos frasais têm que ser mostrados lá na introdução. Aí, a minha indicação dos tópicos frasais no final da introdução poderia ser essa, ó. Assim, para que se reduza o desperdício de alimentos no país, o poder público deve focar em duas ações: criar bancos de itens alimentícios e melhorar as condições de transporte desses itens. Aí o meu segundo parágrafo, que é o primeiro argumento, eu vou trabalhar sobre a criação de itens alimentícios. Vou falar só sobre isso. No outro argumento, eu vou falar só sobre melhorar as condições de transporte dos alimentos no Brasil. Na hora da proposta de intervenção, eu vou retomar ou essas duas ações. Se eu conseguir, com uma ação só lá no final, colocar essas duas coisas em prática, eu retomo as duas. Se eu não conseguir, eu retomo a que eu acho mais importante e a partir daí eu vou fazer a minha proposta de intervenção. Se liga, olha, você vai focar os 5 elementos na ação mais impactante. Resolver as duas de uma vez na sua conclusão é muito difícil. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, você vai focar os 5 elementos: agente, ação, meio, modo, resultados esperados e detalhamento. Você vai focar naquela ação que você acha que é melhor para resolver o problema, na mais impactante. E aí eu fiz uma proposta de último parágrafo, uma proposta de conclusão. Olha, portanto, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome deve criar bancos de alimentos por meio do uso de recursos do programa Fome Zero. Tais bancos receberão todos os dias itens em boa qualidade dentro do prazo de validade, mas que por algum motivo deixaram de ser comercializados, e destinarão tais produtos para pessoas em situação de fome e instituições sociais, a fim de que haja o aproveitamento adequado desses alimentos. Ponto. Só que eu não vou deixar de mencionar a minha outra ideia lá. Os meus 5 elementos já estão ali, nessa primeira ideia. Eu só não vou esquecer a outra, porque senão vai ficar uma ponta solta, e não é bom ficar ponta solta na sua redação. Então, para poder preencher aquela lacuna, não deixar nenhuma lacuna, a gente viu o tanto que é arriscado deixar lacunas quando eu mostrei para você uma visão geral das 5 competências. Se você não viu, card para você ver também. Então, para não ficar lacuna, a gente vai colocar lá no final, ó, além disso, o Ministério dos Transportes deve investir na melhoria das rodovias para que os alimentos não sejam desperdiçados no trajeto.
Pronto, eu não preciso de muita coisa. Os meus 5 elementos eu já coloquei. Eu já garanti os 200 pontos na competência 5. Esse finalzinho é só mesmo para não deixar nada solto no meu texto. Você não precisa colocar os 5 elementos nele. Então, o Ministério dos Transportes deve investir na melhoria das rodovias para que os alimentos não sejam desperdiçados no trajeto. De tal modo, a fome será erradicada e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 será atingido no Brasil. Dando ideia, eu coloquei aí no final esses objetivos, dando a ideia de que na minha introdução eu posso ter começado falando sobre isso. Então eu estou fazendo a retomada da minha introdução, mas só mesmo para ilustrar. E aí eu mostrei para você então como que você vai trabalhar em ações nos parágrafos de argumentação e depois voltar com essas ações na sua conclusão. E isso você vai fazer caso a sua redação tenha as palavras alternativas ou a palavra caminhos. Tenha uma dessas duas palavras no tema, beleza? Para você treinar agora, eu estou deixando alguns temas para você treinar. Você vai escrever 2 argumentos e uma proposta de intervenção sobre esses temas. E aí eu vou falando, você vai printando a tela, beleza? O primeiro tema é alternativas para a redução da poluição nas grandes cidades brasileiras. O seu argumento 1 vai ser uma ação, o argumento 2 vai ser outra ação, e na proposta de intervenção, se você conseguir englobar as duas ações, beleza. Se você não conseguir, você foca naquela que você acha que é mais relevante, que é mais impactante, e depois faz só uma mençãozinha a outra lá no final para não deixar a ponta solta, beleza? Então faz o print aí para você guardar e você treinar depois. Pega lá o seu caderninho. Eu espero que você tenha o caderninho para você acompanhar todas as nossas aulas aqui de redação. Porque eu tenho falado desse caderninho, ó, já tem um tempão. Pega lá o seu caderninho e faz. Esse é o primeiro tema, mas tem mais, olha só. Agora o próximo é alternativas para o incentivo à vacinação no Brasil. Faz o print aí também. Muito bem. E aí guarda para você treinar também. Um argumento, são 2 ações, né? Que vão ser os seus 2 argumentos e depois a proposta de intervenção. Você pode seguir o modelo que eu te dei aqui, certo? E próximo, alternativas para o incentivo à vacinação no Brasil, esse eu já falei, né? E próximo, caminhos para a redução dos índices de desemprego. Faz o seu print aí também. Muito bem. E o último, também para você fazer o print, é caminhos para o controle das infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Printou, guardou, treina aí. Escreve lá no seu caderninho o tema que eu coloquei, faz os 2 argumentos. Você nem precisa detalhar bem o argumento, mas se você quiser detalhar, melhor. E coloca lá a sua proposta de intervenção também, ok? Vamos para o segundo. O segundo é a palavra desafios. Em 2015, na segunda aplicação, o tema era o histórico desafio de se valorizar o professor. Em 2017, na primeira aplicação, o tema era Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Em 2020, a aplicação digital teve o tema O desafio de se reduzir as desigualdades entre as regiões do país. E em 2022, a primeira aplicação teve o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Olha só, se aparece a palavra desafios, o foco da sua discussão está numa coisa que é muito relevante do ponto de vista social, que é debatido há décadas, que há décadas o pessoal vem tentando resolver, mas que não consegue resolver. Por causa de vários problemas. E aí a prova ela quer saber se a sua jornada educacional, desde que você começou até você terminar o ensino médio, permite que você perceba esses problemas que não deixam essas situações serem resolvidas. Essas pedras no meio do caminho. Observa aí os problemas históricos. Primeiro, valorizar o professor. Segundo, formar os surdos. Terceiro, reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. E quarto, valorizar comunidades e povos tradicionais. São problemas, ó, antigos. Então,
esses temas que tem a palavra desafios vão trazer esse tipo de coisa que já foi muito debatida. Já tentou resolver de tudo quanto é jeito e não conseguiu resolver. E aí o que você precisa fazer? Se a palavra está no singular, desafio, você pode mostrar um desafio só. Se a palavra está no plural, obviamente você vai ter que mostrar mais de um. Se ela estiver no singular também, você pode mostrar mais de um. É que se está no singular, você tem a liberdade de mostrar um só, né? Você não precisa mostrar mais de um. Então, se a palavra está no singular, você pode focar em um problema. E aí você vai analisar as causas e consequências desse problema. Ou você vai analisar esse problema de duas perspectivas, por exemplo, a perspectiva econômica e social, o passado e o presente, como era antigamente, como está agora. A região A, como isso é no norte do Brasil, como que é no sul? Você pode ir comparando, né? Pegar sempre dois aspectos, duas perspectivas diferentes. Ou, claro, porque você tem dois parágrafos de argumento. Então você vai trabalhar o mesmo problema sobre duas perspectivas, uma em cada parágrafo de argumentação. Ou você pode apresentar um problema em cada parágrafo de argumentação. Se desafio está no singular, você pode entender que é um desafio ou que é desafio num contexto geral, né? Num contexto mesmo de plural. Certo? Igual quando a gente fala assim, a vida é só problema. Na verdade, são muitos problemas, né? Mas a gente fala no singular. Então, você tem essas duas opções. Mas você vai discutir problemas. Você vai discutir essas pedras no caminho. O que impede de chegar àquele objetivo. Se é desafios, obviamente, você vai ter que trabalhar pelo menos dois. Você vai mostrar um no primeiro parágrafo de argumentação e outro no segundo parágrafo de argumentação, nos parágrafos 2 e 3, né? Nesse caso, se você apresentar dois problemas, você vai fazer uma proposta de intervenção que ou que resolva os dois problemas de uma vez só, às vezes são dois problemas que estão numa mesma área de solução e você consegue resolver. Por exemplo, o histórico problema, sei lá, agora nem sei, de se valorizar o trabalhador no Brasil. Aí você vai falar dos direitos trabalhistas e você vai falar da previdência. São duas coisas que estão numa mesma esfera, né, jurídica. Você pode usar uma solução só para resolver as duas. Mas se ficar difícil, se você não conseguir, você vai fazer o quê? Você vai focar os seus 5 itens da proposta de intervenção na resolução de um desses problemas, certo? Aquele que você achar que é mais relevante e que a solução dele vai ser mais impactante. E aí você vai esboçar uma solução para o outro problema, igual a gente fez naquele exemplo que eu dei para você anterior, que a gente fez os 5 elementos sobre um aspecto e depois só mencionou o outro no final, que é para não deixar a ponta solta. Você pode fazer isso aí na sua redação se você discutir 2 problemas diferentes, certo? Se você discutir um problema só, obviamente a sua proposta de intervenção vai estar focada na solução daquele problema. Beleza? Para você treinar, você vai treinar argumento 1, argumento 2, proposta de intervenção. E aí eu vou te dar uma sugestão. Nesse primeiro aí, como está no singular, você vai tentar focar em um problema só, em um desafio só, e abordar 2 perspectivas desse problema. Uma no argumento 1 e outra no argumento 2. Beleza? E aí você vai fazer uma proposta de intervenção que resolva esse problema. É o desafio de se evitar a automedicação no Brasil. Faz aí o seu print. Muito bom, tá feito o print então. Agora, esse eu já coloquei no plural para você, então você vai ter que fazer pelo menos 2 problemas. O argumento 1 vai ser um problema, o argumento 2 vai ser outro problema. O tema é desafios para o controle da dengue, da zika e da chikungunya. E aí você vai fazer também a sua proposta de intervenção. Nesse caso, a sua proposta de intervenção, os 5 elementos dela vão estar resolvendo um dos problemas e depois você só vai mencionar
uma solução rápida para o segundo, sem precisar colocar os 5 elementos, que você já colocou os 5 elementos no primeiro, só para não deixar a ponta solta, certo? Então faz o print aí também. Tá feito o print, agora eu vou deixar mais um para você escrever da forma que você quiser, tá no singular, mas eu vou deixar para você fazer como você bem entender, que é o histórico desafio de se prover moradia digna a todos os brasileiros. Faz aí o seu print. Muito bem. E agora nós vamos para a terceira parte, que são as consequências e efeitos. Essas duas palavras apareceram uma de cada vez, né? Nós tivemos a consequências aparecendo uma vez e efeitos aparecendo uma vez. Mas as duas acabam estando numa mesma órbita, né? De alguma coisa que aconteceu ou uma mudança e tal, e o que foi gerado a partir daquilo. Então nós temos o Enem 2013, primeira aplicação, com efeitos da implantação da lei seca no Brasil, e Enem 2007, segunda aplicação, com consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Nos dois casos, nós temos que analisar o que houve na sociedade depois que determinada ação foi tomada, ou que um comportamento, ação, o que, na verdade, um comportamento, ação ou ideia pode resultar na sociedade. É sempre em cima de resultados. Certo? Algo que vem depois. É importante a gente avaliar que, dependendo do tema, nesse caso, as consequências podem ser positivas. Por exemplo, os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Você pode ter consequências positivas para você debater. Pode ter reduzido a violência no trânsito, pode ter reduzido o número de acidentes. Você tem consequências que podem ser positivas. Ou as consequências podem ser negativas, igual no tema consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Isso aí vai gerar anorexia, vai gerar procedimentos estéticos, procedimentos invasivos que vão, né, prejudicar toda a saúde da pessoa. Ou alguns temas podem ter consequências positivas e negativas ao mesmo tempo. E aí eu dei só uma sugestão, porque esse tema nunca apareceu, mas eu dei ele como sugestão, que seria consequências da redução de impostos para a sociedade. Tem coisas positivas, vai abaixar o preço dos alimentos, etc. E tem coisas negativas, o governo vai arrecadar menos e vai ter menos dinheiro para investir em saúde, educação, etc. Então, é um tema que tem consequências tanto positivas quanto negativas, né, caso apareça alguma coisa assim. Nesse caso, o caminho que vai ser tomado depende daquele posicionamento que você colocou lá no começo ou daquilo que os textos motivadores te indicam de posicionamento, certo? Quando a gente fala de consequências positivas, não é muito comum. Hoje em dia, nos temas mais recentes, não é muito comum você ter a liberdade de escrever sobre algo positivo, não. Ele já te induz a ir descer além em problema. Mas se você for fazer uma argumentação baseada em aspectos positivos, caso você queira falar ou você precise falar sobre consequências positivas de algo, você pode fazer, se a sua argumentação está baseada então nisso, quer seja um tema que traga as palavras efeito ou consequências, ou não, pode ser outro tema qualquer que não tenha essas palavras, você não vai ter um problema para resolver na conclusão. Óbvio, se você está escrevendo só sobre aspecto positivo, o que você vai resolver lá no final? Nada. E aí, o que você faz? Aí, você para e pensa comigo. A proposta de redação do Enem nunca pede para você resolver um problema. Nunca. Ela pede para você fazer uma intervenção. Certo? Observa aí que eu peguei a da lei seca, lá de 2013, que é essa que eu coloquei aí, que é positiva. Você tem a liberdade de fazer uma argumentação positiva. Lá fala o seguinte, apresentando proposta de intervenção. Certo? Então, não significa que você precisa sempre resolver um problema. Você precisa fazer uma intervenção. Se você suponhamos que você tem uma casa, e a sua casa tá tudo bem, tá tudo arrumadinho e tal,
Mas você pode melhorar a sua casa. Aí você vai fazer o quê? Uma pintura nova. Você fez uma intervenção, nem estava precisando, mas você quis mudar a cor da parede. Você fez uma intervenção na sua casa. Não tinha um problema para você resolver. Mesmo assim, você fez. Essa intervenção é no sentido de melhorar alguma coisa. Então, se esse tipo de proposta de redação que permite uma argumentação baseada em aspectos positivos, apesar de não ser comum atualmente, pode vir a aparecer. O Enem é surpreendente, a gente nunca sabe. Se for o caso, você pode fazer uma intervenção no sentido de deixar ainda melhor uma situação que já é boa. E aí eu coloquei um exemplo para você desse da lei seca. Ó. Portanto, de modo a tornar o trânsito brasileiro ainda mais seguro, isso o quê? Você provavelmente argumentou que o trânsito ficou mais seguro, que a violência diminuiu. E aí, você vai falar, para tornar ainda mais seguro, a Polícia Rodoviária Federal deve, em parceria... E aí eu dei uma viajada boa, mas foi só mesmo para ilustrar. A Polícia Rodoviária Federal deve, em parceria com as polícias militares, intensificar as ações de fiscalização por meio do uso de drones que consigam identificar automóveis trafegando de forma não convencional, repassando as informações às equipes em terra para que localizem o veículo e submetam o condutor ao teste do bafômetro. Pronto. Você não tinha um problema para resolver, mas você deu uma intervenção para melhorar a situação. Pode acontecer. Vai que acontece esse ano, né? Você tem que estar preparado ou preparada, porque esse tipo de proposta de redação que vai exigir uma argumentação positiva derruba muito mais do que a proposta que vai exigir uma argumentação negativa. A gente está muito mais preparado para descer a lenha do que para falar bem. Para você treinar consequências da falta de controle sobre as apostas virtuais no Brasil. Você vai colocar 2 argumentos. Cada argumento seu vai ser uma consequência da falta de controle. E depois você vai propor uma solução, porque aí você tem um problema. E aí você vai precisar solucionar esse problema. Agora, vamos voltar lá para você fazer o print, né? Faz o print. Muito bem, tá feito o print. Consequências dos altos preços dos livros no Brasil. Também é um problema. Então, o seu argumento 1 vai ser uma consequência. O que isso causa na sociedade? E o seu argumento 2 também. O que isso causa na sociedade? Igual aqui, ó. O que isso causa? As apostas virtuais. A gente viu recentemente jogador que estava entrando em campo e fazendo determinada coisa. Por quê? Porque apostou que a primeira ação a ser feita no campo seria tal. Aí ele entra e faz. A consequência é você perder todo o espírito esportivo do negócio. Uma consequência que eu estou te sugerindo, né? Você pode aí escrever do jeito que você preferir. E aqui também as consequências. Vai diminuir o acesso à cultura. Então, 2 consequências e depois uma forma de resolver o problema. E mais um. Efeitos também vão ser consequências, dá na mesma, das atuais políticas brasileiras de repressão às drogas. Uma consequência disso, o encarceramento em massa. A gente até viu no nosso eixo de sistema penitenciário, card aí se você não viu. O encarceramento em massa, etc. A facilitação de um tratamento abusivo por parte da polícia. Você pode elencar 2 efeitos disso aí. E uma proposta de intervenção também para resolver esse problema. E agora para você fazer uma argumentação positiva. Aí vai ser difícil você fazer uma proposta de intervenção, que vai ser aquela proposta de intervenção para melhorar a situação. Os efeitos do aumento do salário mínimo acima da inflação. Ao invés de você simplesmente reajustar a inflação, você dá um aumento a mais. Se a diferença da inflação foi R$50, o governo dá 100. Poxa vida, tem um efeito positivo nisso aí. Então, você vai colocar 2 efeitos positivos e depois você vai fazer uma proposta de intervenção no sentido de tornar a situação ainda melhor. Certo? Esse aí é difícil mesmo. Eu já coloquei justamente para você quebrar a cabeça e
debater isso aí. Aqui você não fez o print, né? Então faz o print aí. E agora faz o print nesse aqui. Muito bem. Tá tudo printado lindamente. Vamos para o nosso último item, que é persistência e recorrência. Esse aí a gente tem dois exemplos muito diferentes. O de 2015, primeira aplicação, foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E o de 2022, segunda aplicação, foi medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Nós temos então um problema que, embora já tenha sido enfrentado de diversas maneiras, permanece existindo. Por isso que é persistência, né? Ele permanece, persiste, e recorrência, ele vai e volta, 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 volta. Só que o Enem até então nos deu dois temas muito divergentes. O primeiro, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, trata basicamente da persistência do problema, só. Tá vendo que o foco temático é a violência contra a mulher. E a estratégia argumentativa te pede que trabalhe sobre a persistência disso, só. Certo? Então, você tem uma limitação menor daquilo que você vai poder falar. Você vai poder falar desse problema estar persistindo. Você vai trabalhar fatores que levam a essa persistência, mencionar ações que já foram realizadas e que não resolveram o problema. A Lei Maria da Penha, por exemplo, diminuiu durante um tempo e depois voltou. Você vai discutir os motivos pelos quais as ações não surtiram grandes efeitos. Você tem um leque maior para você discutir. No final, a sua intervenção ela precisa ser o quê? Inovadora. Por quê? Você tem que considerar que o tema está indicando para você que outras ações já foram colocadas em prática e o problema persistiu. Então, a sua proposta de intervenção não pode trazer de volta nenhuma dessas ações que já foram feitas. Precisa ser algo novo. Certo? Algo que vá fazer com que o problema não persista mais. Tudo que foi feito até hoje não resolveu. Você precisa propor algo diferente. Certo? E o segundo exemplo, que era medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar, observa que a estrutura desse tema é diferente do outro. Aqui, o foco temático é a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aqui, o foco temático é insegurança alimentar no Brasil. O foco, violência contra a mulher. O foco, insegurança alimentar. O seu ponto de estratégia argumentativa é persistência. Você vai traçar uma estratégia argumentativa com base nessa persistência. Em pensar num problema que continua existindo. Aqui, o foco não está na recorrência. Porque observa que a gente tem a palavra recorrência, mas tem um textão antes. Medidas para o enfrentamento da recorrência. Aqui você não vai pensar só na recorrência. Você já vai focar nas ações que vão fazer com que isso pare de se repetir. Que é muito mais complicado. Esse tema, ele tem que ser tratado do mesmo jeito que você tratou lá no começo os caminhos ou as alternativas. O tema tem uma limitação. A gente não vai discutir só a recorrência ou a persistência de um problema. A gente vai ter que focar em formas de acabar com essa recorrência. Então a argumentação fica mais limitada. A gente vai precisar focar em soluções, caminhos, alternativas. Por isso que eu botei em negrito aqui, ó. Então, apesar de haver a palavra recorrência, ela não é o ponto central da sua estratégia argumentativa. O ponto central é a expressão medidas para o enfrentamento, que acaba funcionando igual alternativas. Observa aí o exemplo que eu coloquei. Alternativas para a redução da insegurança alimentar no Brasil. Todas as ações que foram feitas até agora não funcionaram, você precisa de alternativas. É a mesma coisa, medidas para o enfrentamento da recorrência. Formas de acabar com a repetição. Então, formas alternativas, obviamente. Esse modelo vai seguir aquele mesmo que a gente viu lá no começo. Os seus parágrafos de argumentação vão ser duas ações
Você vai falar dessas ações e lá no final você vai resolver na sua proposta de intervenção do mesmo jeito que eu fiz lá no começo do vídeo. É só você voltar lá no começo e relembrar, ok? Então, eu vou deixar também temas para você treinar a recorrência e a persistência. Primeiro, a recorrência dos casos de violência nos estádios. A gente viu no nosso eixo de esporte e lazer que esse é um problema. Eu vou deixar o card aqui para o eixo de esporte e lazer. E tá aí para você resolver agora, né? O que a gente faz para tentar acabar com essa recorrência? E olha que eu foquei somente na recorrência. Como a gente já tem 4 lá falando de caminhos e alternativas, aqui eu foquei somente na recorrência. Então você vai ter uma liberdade de falar aí, ó, trabalhar fatores que levam a essa recorrência, mencionar ações que já foram realizadas e não funcionaram, discutir os motivos pelos quais as ações não surtiram grandes efeitos. Nesse caso da violência nos estádios. Você vai fazer os seus 2 argumentos e depois você vai fazer a sua proposta de intervenção. Como resolver? Obviamente vai precisar ser algo inovador. A persistência dos episódios de racismo no Brasil, também a mesma coisa, você vai discutir por que isso persiste e depois tentar resolver de uma forma inovadora. E é isso. Deixa eu voltar para você fazer o print, né? Printa esse. Printado, vamos printar o próximo. Muito bem. Então agora a gente encerrou o nosso vídeo sobre palavras indutoras e bora fechar. Lembrando que você pode agora contribuir com o canal, você tem várias opções, tem o Pix pelo QR Code ou pelo e-mail puxalingua@gmail.com, tem o recurso Valeu Demais que você encontra aí nos ícones aí embaixo. Se você não puder contribuir assim, não tem problema, você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que já vai estar ajudando bastante. Aproveita, se inscreve no canal, é só você procurar o botão escrito inscrever-se, você vai clicar, vai aparecer inscrito, você vai clicar no sininho e aí todo dia você vai receber um vídeo novo no seu telefone. Eu não tenho mais espaço para colocar card, para eu colocar a playlist de produção de texto, né? Deu branco agora a playlist de produção de texto, mas aí na descrição do vídeo você encontra o link com a playlist que tem todas as aulas de produção de texto. Como eu já coloquei 5 cards, não tem espaço para colocar aí no alto. Por hoje é isso, até a próxima, fui, tchau!